Leitura de hoje, livro do profeta Jeremias. Leremos capítulo 1, versículos de 1 a 10. Vocação de Jeremias. Importante a gente fazer essa leitura inicial, porque ela fará sentido em todo o livro de Jeremias. Vamos lá. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Quero iniciar a explicação aqui, que Jeremias pertencia a uma família sacerdotal. O seu pai era sacerdote e vivia na terra de Anatote, que era uma terra separada para, assim, os sacerdotes, a família sacerdotal. Uma cidade próxima de Jerusalém, capital de Judá, na terra da tribo de Benjamim. E versículo 2: E ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então vemos aqui que o chamado de Jeremias ocorre no período do rei Josias, grave bem isso, rei de Judá. A nação se encontrava dividida nesse exato momento. O reino do norte já estava exterminado, exilado. Então permanecia de pé ainda o reino do sul, que é o reino de Judá, com a sua capital Jerusalém. Beleza? Versículo 3. E também nos dias de Jeoaquim, que é filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, no caso aqui, neto de Josias, rei de Judá, e conta até aqui o mês de exílio de Jerusalém. Então o profeta Jeremias ele vai profetizar antes da queda do exílio e durante também. Ele vai ver os ataques, vai passar por todo esse sofrimento e vendo todo o povo sendo exilado. A gente vai acompanhar na leitura de Jeremias. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. É muito importante a gente prestar atenção nesse versículo, que aqui fala que veio a palavra do Senhor. O Senhor foi até o seu encontro. Lembrando que os profetas eram chamados, escolhidos pelo próprio Deus. Ele não vinha de uma linhagem como os sacerdotes que já vinham da sua família, que era passado de geração em geração. Não, o profeta ele é escolhido, separado por Deus. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, o chamado, a vocação de Jeremias, ela já estava declarada. Ela já estava eleita. O seu chamado já vinha antes dele mesmo imaginar que viria ao mundo. Sim, Deus, na sua soberania, na sua onipotência, onisciência, Deus já sabe de todas as coisas. Então, o nosso chamado, a nossa vocação não depende de nós. Ela vem de Deus, que está no controle de todas as coisas. E não adianta fugir. Quando você é chamado, quando Deus já tem o chamado para a sua vida, para as nossas vidas, um dia ou outro nós iremos ir até a presença do Deus Altíssimo. E o interessante que é Deus que escolhe, é Deus que consagra. Versículo 6. Então lhe disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Criança que é no termo de não tem experiência, não tem maldade, não tem malícia,
e por ser muito novo também. Interessante, né? Deus chama, mas o ser humano sempre tem uma desculpa. Ah, Senhor, não posso. Ah, Senhor, não tenho jeito. Ah, Senhor, sou incapaz. Realmente, pelas forças humanas, pelas nossas próprias forças, nós somos incapazes mesmo de realizar, de fazer a vontade de Deus. Mas vamos ver o que vai acontecer um pouco mais para frente. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Opa! Então nós vemos aqui que Deus chama, Deus elege, Deus convoca e Deus capacita. Isto mesmo. Não temas, não tenha medo, porque a capacidade não vem de nós, não vem das nossas próprias forças, mas a capacidade de falar, de pregar, de fazer a obra de Deus, ela vem do próprio Deus. Ela vem do Espírito Santo, que tem nos orientado e nos consolado nesses últimos tempos. Versículo 10. Olha que hoje eu te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantares. Então Deus chama, elege, convoca, capacita, e através do teu servo Ele faz tudo aquilo que convém contra as nações, contra os povos que não o adoram e não buscam em verdade. Então nós vemos aqui a vocação, o chamado, a convocação de Jeremias, aplicando para nossas vidas de hoje. Às vezes nós chegamos diante de situações difíceis, no qual nós deparamos com pessoas incapazes para resolver certos problemas. Chegamos também a ir na igreja e às vezes nos sentimos desanimados, fracos, incapazes de servir a Deus. Mas lembre que é Deus que te chama, é Deus que vai te capacitar, e através da sua vida, através da ação do Espírito Santo, Ele vai usar a sua vida para pregar e falar do Evangelho. Porque a nossa missão hoje é o ID. Assim como Jeremias teve sua missão de profetizar para uma nação totalmente corrompida, como estava Judá, em declínio total dos seus reis sucessores de Josias, como nós veremos nos demais capítulos, assim somos nós hoje. Nós devemos ir proclamar o Evangelho, dizer a todas as criaturas que só Jesus Cristo salva, e não interessa. O Espírito Santo irá nos capacitar para essa boa obra, a obra da salvação. Pense bem, reflita bem na convocação, na vocação de Jeremias, um profeta que não passava de uma criança, como ele mesmo fala, incapaz, mas que foi chamado, capacitado e realizou uma grande obra através da ação do Espírito Santo, através da capacitação que vem do próprio Deus.